Fala galera motivada, esse é o MotivaCast, o podcast que vai ensinar, inspirar e motivar você a alavancar os resultados do seu negócio. Eu sou Daniel Felipe e hoje estou motivado a aprofundar muito sobre o assunto de RH e gestão de pessoas. Eu sou Ronaldo Rames e eu estou motivado a aprender com a nossa convidada Débora como faz para transformar o pilar de gestão de pessoas em resultados exponenciais no negócio. Eu sou Débora Resse e eu estou motivada a falar sobre gestão de pessoas nesse episódio. Mas antes queremos deixar os agradecimentos aos nossos patrocinadores oficiais, a Germana Atacadista, a 07 Uniformes e o Carvão Corupá. Hoje a gente está com a Débora aqui e ela já vai se apresentar. Mas o episódio de hoje é fantástico. Para a galera de supermercado prestar bastante atenção, caneta e papel na mão para anotar tudo que a Débora vai falar, o que a gente vai conversar aqui. O assunto de hoje é gestão de pessoas. O assunto de hoje é pessoas, esse pilar que faz o negócio funcionar. Sem pessoas, nenhum negócio funciona. E ninguém consegue escalar um supermercado, fazer um supermercado de sucesso, ter resultado, se não tiver pessoas, se não poder ser bom no pilar pessoas. Então, eu vou já chamar a nossa convidada e vou pedir para ela, a Débora, se apresentar, contar um pouco da tua história, Débora, e agradecer por tu estar presente aqui no MotivaCast e contar um pouco da tua história. Conta pra gente a tua história até tu chegar a essa profissão de gestora de recursos humanos. Então vamos lá, boa tarde Ronaldo, boa tarde Daniel, obrigado pelo convite. Então, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, quem é Débora? Eu sou natural do Paraná, né? Nascida e criada no interior do Paraná. Morei em São Paulo, foi onde eu conheci o meu esposo, o Ricardo. Sou casada aí há mais ou menos uns 18 anos. Tenho 2 lindos filhos, que é o Pedro, de 14 anos, a Rafa, de 8 anos. E minha formação é em recursos humanos e a minha pós-graduação é em MBA em gestão de pessoas. Sou analista DISC, que é uma plataforma que faz avaliação do perfil do candidato. E estou atuando aí na área de recursos humanos há mais ou menos uns 19 anos, né? Então tenho um pouquinho de experiência aí e sempre no ramo do supermercado, sempre atuando no varejo, né? Então o varejo me encontrou e não adianta, por mais que a gente tente mudar o ramo, mas a gente acaba voltando para dentro do varejo. Débora, tu comentou que tu trabalhou em diversas redes, diversas atividades no setor dos recursos humanos. Eu queria que tu contasse para a audiência ter uma noção de quais as experiências que tu passou desde auxiliar de recursos humanos lá no Carrefour, que tu contou pra gente, até agora diretora, dona da Dicarda Consultoria. Depois a gente vai falar sobre o teu negócio também. Mas conta um pouquinho de cada experiência na área de recursos humanos que tu passou, para o pessoal ter uma ideia de onde vem esses 19 anos aí, da cancha que tu pegou na atividade. Perfeito, Ronaldo. Então vamos lá. Eu iniciei, né, a minha trajetória, minha primeira experiência foi no Grupo Carrefour, então para mim é a minha escola, né, a minha base. Eu iniciei lá, tinha meus 18 anos e não tinha noção alguma de RH, então lá realmente foi departamento pessoal. Então na íntegra, aprendendo sobre processos, sobre departamentalização, iniciei a princípio com um contrato temporário para cobrir férias e por lá se foram quase 7 anos, né, de experiência. Então foi a minha escola, foi a minha base. Inclusive, muitos dos processos que eu aplico hoje, tanto dos meus clientes, por onde eu passei, eu tenho certeza que lá foi assim o pilar principal. Então, nós administrávamos ali, Ronaldo, nada mais, nada menos do que 50 mil funcionários a nível Brasil, né? Então, o processo realmente ele precisava fluir e funcionar, porque senão a roda não ia girar. Então, por ali eu passei pelo setor de admissão, tive também experiência no módulo de rescisões, cuidei um pouquinho de arquivos e processos trabalhistas. E eu só saí realmente do Carrefour porque a gente decidiu sair de São Paulo, né? Eu morava em São Paulo, eu e meu esposo, eu já tinha o meu filho Pedro e buscávamos qualidade de vida. E para isso, o nosso destino foi Santa Catarina. E foi muito bacana porque saindo de uma multinacional francesa, com processos muito bem definidos, entendendo realmente o que é cultura, o que é o ambiente corporativo, eu vim trabalhar em empresas familiares de pequeno porte, médio porte, e eu acredito que toda essa minha bagagem, ela casou, né, para eu entender de fato o que é o varejo, que é o que a gente tem hoje como padrão, empresas familiares que precisam profissionalizar, que precisam expandir, que precisam trazer processo para dentro do negócio. Então eu vim trabalhar em empresas familiares, né, vim para a região do litoral de Santa Catarina, e ali a primeira empresa que eu peguei
Tínhamos passado por um processo trabalhista, por fiscalizações, e tínhamos muita folha de pagamento, e estava um caos no setor em relação a isso, porque as pessoas que estavam ali, elas olharam e falavam assim, olha, nos ajude, né? Não sei nem por onde que a gente começa, então vamos organizar. Aí, vindo do Carrefour, como eu já tinha essa experiência, né, em relação ao processo, a gente começou da base, organizando o processo, organizando o documento, implantamos todo o processo de integração, né, revendo qual que era a cultura, qual que era o modelo daquele negócio, porque eu acho que cada empresa familiar, ela tem as suas particularidades, então você como RH precisa entender qual que é a particularidade da empresa onde você trabalha. E ali, né, foram mais ou menos 1 ano e meio ali no litoral, e depois a gente foi sempre a trabalho, eu e meu esposo também é do varejo, hoje ele é, né, um supervisor ali regional de uma rede na região de Florianópolis. Ricardo, queremos você aqui no MotivaCast, hein? Já fica o convite, ó, responsabilidade. E aí nós subimos ali para a região de Blumenau, onde também trabalhei numa empresa familiar, mesma situação, organização de processo, nós tínhamos 3 lojas em cidades diferentes, Gaspar, Indaial, Rio dos Cedros, e cada base nós tínhamos um RH, e cada RH tinha o seu processo, tinha o seu estoque de uniforme. Rede Top. Rede Top. Abraço pessoal da Rede Top. E aí nós unificamos o nosso RH, porque nós tínhamos 3 estoques de uniforme, 3 RHs comunicando de maneira diferente, então nós trouxemos ali, unificamos, e também o mesmo processo de integração, revisando normas, enfim. E depois da Rede Top, ali na região de Blumenau, eu fui trabalhar fui para Blumenau, uma outra empresa, que nós, né, já trabalhamos por lá. Todos nós 3 passamos? Um abraço pro pessoal do Unibox Atacarejo. Isso aí. Na época em que eu trabalhei no Unibox, nós tínhamos 2 lojas e o atacado do comerciante, então eu ficava full time na loja de Blumenau, como gestora de RH, e uma vez por semana eu ia a Rio do Sul. Então, o mesmo processo, e me recordo que assim que eu entrei na empresa, a gente teve um problema em relação ao gerente da loja, então era uma decisão que já, né, era uma decisão da empresa, a gente demitiu o gerente, e na época o supervisor lá, o gerente regional, falou assim, tu toma conta da loja aí por esse 1 mês, ou até que a gente contrate o gerente de loja. Teve que tomar conta da loja, então, operacional mesmo na veia. Base operacional, sem entender, eu falei, vamos ver como é que funciona esse negócio, né? Então vamos para a base, vamos lá para o chão de loja, entender como é que é a função do repositor, entender de fato como é que é lá o processo do recebimento, como é que é o açougue, entrar dentro do setor e entender como é que faz esse negócio, como é que recebe, como é que é a reposição, como é que é frente de caixa. E eu acho que isso teve assim uma preciosidade enorme, né, para mim, uma bagagem assim que eu não tenho nem como mensurar, né, porque um RH que está dentro do departamento, fechadinho na sala, ela não tem a urgência, o profissional não tem a urgência do varejo. Então, como eu tive essa experiência fantástica, eu acho que isso mudou muito a minha visão em relação ao RH. Então, a urgência da vaga, quando falta um operador de caixa, que a gente precisa toque de caixa, trocar, tenho que contratar, não posso esperar. Então, essa experiência foi muito bacana. E ali foram mais ou menos 1 ano e meio, né, no Unibox, e acabei saindo porque eu fiquei grávida da Rafaela, e o meu esposo, o Ricardo, ele trabalhava numa rede em Blumenau que foi transferido para Brusque. E fomos para Brusque, eu fiquei um período, né, sem trabalhar, eu cuidei da Rafa. E depois eu retornei para a região de Joinville, né? Na região de Joinville também trabalhei numa empresa ali que tinha um formato de atacarejo, também como gestora de RH. E ficamos ali mais ou menos uns 6 meses, mesmo processo, né, cuidando de pessoas, mas sempre gestão de pessoas e organizando a parte de departamento pessoal, que são áreas distintas, né, pra gente entender, vamos fazer um parênteses aqui. O departamento pessoal é um formato e gestão de pessoas é outra, são distintas, mas se complementam. Geralmente, a pessoa que é do departamento pessoal não consegue ou não tem uma familiaridade com gestão de pessoas, mas nas empresas hoje que a gente sabe que o quadro é mais enxuto, empresa familiar, essa pessoa ela acaba fazendo as 2 funções. Então, saindo do Hipermais, eu acabei indo trabalhar na Serra, na região da Serra, na região de Curitibanos, numa empresa que nós também trabalhamos juntos. Também um abraço pro pessoal do Queluz, né? Já deixamos um abraço antecipado, né? É isso aí. E ali no Queluz, entre idas e vindas, foram mais ou menos uns 4 anos. Foi fantástico, foi uma experiência muito bacana. O nosso desafio ali, Ronaldo, eu acho que era até pela questão da localização das nossas lojas, né? Então, o RH estar presente em loja, com lojas aí que variavam aí de 180 quilômetros da base, né? Então, a nossa base era em Curitiba,
urbanos, mas tínhamos lojas lá que davam 180 quilômetros e a gente precisava estar constantemente. Então, era estrada de segunda a sexta-feira, né? Sempre rodando as lojas, sempre estando em conjunto com o gerente de loja. Então, sou muito chão de loja, né? Entender a necessidade do gestor, do líder. E assim, a gente trabalhou identificando a necessidade de treinamento, dentro dessa própria rede, a empresa é a mesma, mas a gente identificava que determinada região tinha uma necessidade de treinamento diferente de outra, né? Então, sempre adequando conforme a necessidade da loja para que a gente pudesse ter o sucesso, que o principal foco do RH tem que ser o quê? Treinar bem as pessoas para que haja venda, para que a venda tenha qualidade e para que o cliente volte, né? Atendimento. E ali do grupo Queluz, nós decidimos que queríamos voltar para o litoral, né? Queríamos voltar a morar na região litorânea. A Débora gosta de morar na praia, pessoal. Praia, gente. A gente gosta de praia. Minha esposa adora praia, meus filhos. Então, nós fomos para a região de Florianópolis. Antes de iniciar na consultoria, né? Que hoje tem uma consultoria, eu trabalhei também numa rede de supermercado familiar. E lá a gente fez um trabalho fantástico. Hoje ele é meu cliente. E nós iniciamos ali reestruturando toda a parte de documento, de processos, a parte da parte de gestão de pessoas. A gente implantou recrutamento interno, as avaliações dos candidatos, a ferramenta DISC, o Profiler. Então, a gente trouxe essa ferramenta até para nos auxiliar na avaliação do candidato de níveis gerenciais. Então, foi muito bacana. E eu saí, né, da empresa como funcionária. A gente ficou até um tempinho fora e eu retornei agora, né, com foco mais na parte de gestão de pessoas. Então, nós estamos ali 100% full time em treinamento e está sendo fantástico, está sendo uma experiência muito bacana, porque eu já conheço a cultura, já entendo, já conheço os funcionários, então está sendo muito legal. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Ô, Débora, uma bela trajetória, né? Uma bela trajetória. É o seguinte, uma coisa me chamou a atenção aqui. E você trabalhou tanto em São Paulo, capital da fumaça, né? Gente para todo lado, prédio e tal. E a gente trabalhou no interior de Santa Catarina. A gente tinha loja, a gente trabalhou junto em cidades que tinham 15 mil habitantes, 20 mil habitantes. Eu queria que tu comentasse assim, quais foram os maiores desafios a lidar com regiões, com pessoas de culturas diferentes. Porque eu acredito que isso tenha sido uma realidade na tua carreira, lidar com pessoas de culturas diferentes. E como que os profissionais de RH têm que estar preparados para lidar com pessoas de culturas diferentes. Muito bem. Essa questão de cultura, inclusive quando a gente conduz algum treinamento específico, que a gente vai falar da questão de postura, do convívio dentro do ambiente de trabalho, vamos pegar a região litorânea, né? A gente tem gente, eu costumo falar do Iapoca ao Chuí, porque eu tenho da região do Nordeste, eu tenho gente da região do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande, até agora, recentemente, com todas aquelas catástrofes que aconteceram, a gente teve muita gente que veio para o nosso estado. E cada um, como você falou, Ronaldo, cada um vem com a sua cultura, com a maneira de falar, com a sua linguagem, e colocar todas essas pessoas num único ambiente para que entendam, de fato, o que a gente espera em relação ao atendimento. Mas, como eu sempre brinco, mas lá na minha terra a gente fala assim mesmo, né? Então, mas dentro do ambiente de trabalho a gente vai ter que manter um tom de voz agradável, eu não posso gritar, eu não posso fazer a piadinha que eu faço lá na minha cidade que é comum. Então, assim, eu acho que entra muito na questão cultura, Ronaldo. Eu preciso ter normas, procedimentos muito bem definidos, uma integração muito bem estruturada. O RH tem que estar lá no refeitório, ouvindo as conversas, o que está acontecendo, entrar dentro dos setores e sempre assim, orientando. O manual, eu acho que o manual do colaborador, ele é primordial para isso. Mural do colaborador é uma ferramenta incrível para a gente estar reforçando condutas, principalmente a questão de conduta, a questão de comportamento, treinamentos constantes para que a gente consiga colocar todo mundo num único ambiente e que eles entendam a cultura, onde a empresa quer chegar, qual que é a ideologia, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, e para que alcance o objetivo, porque o objetivo é o quê? Vender mais e atender, né, um atendimento aí excepcional. Mas antes de ir para a próxima pergunta do conteúdo, acho que o pessoal tem uma grande curiosidade. E mais as mulheres, eu acredito que seja uma boa pergunta para se fazer. Você galgou muitos passos na sua carreira de executivo, mas você não deixou de conciliar a maternidade e a família. Eu queria que você respondesse para o público que está em casa, como é que faz para se tornar uma grande executiva e ainda assim conciliar a maternidade, ter 2 filhos maravilhosos? Eu conheço as tuas crianças, são uns amores, e um está com 14 anos, outro está com 8. Como é que foi esse desafio? Que desafio foi esse? Principalmente para as mulheres que estão escutando a gente no MotivaCast. Que sirva de inspiração, né?
Então vamos lá. Eu acho que a base, né? Eu agradeço muito ao meu esposo, o Ricardo, se eu estou hoje, como diz os grandes influencers aí do mundo do negócio, se eu estou consultora, eu não sou, né? Eu estou consultora, graças ao Ricardo, pelo apoio, né? Porque a gente tem uma sintonia muito bacana para isso. Então, se eu estou aqui hoje é porque ele está auxiliando em casa, ele está ajudando na criação das crianças, enfim, está, né, me trazendo esse suporte. E eu levei um tempo para amadurecer essa ideia. Por muito tempo eu pensava, não, um dia eu vou ser consultora, mas os filhos, mais a maternidade. Claro que existem julgamentos, às vezes dentro da própria família. Poxa, você viaja tanto, porque dependendo da semana eu fico 2, 3 dias fora. E as crianças, e como é que, né? Mas são sacrifícios necessários. Então a gente conversa muito, eu converso muito com a Rafaela, muito com o Pedro. Se não fosse o apoio do Ricardo, certamente não seria possível, né? Então a gente tem essa compreensão, tem essa confiança, tem essa troca. E eu acho que isso é a base, né, da posição que eu estou hoje. Se eu estou, agradeço muito ao Ricardo. Claro, as crianças entendem, às vezes a Rafaela fala, poxa, mãe, tô com saudade, daí aquela ligação de vídeo, às vezes à noite lá no hotel e tudo mais, mas amanhã a mãe tá aí, é rapidinho. Então, quando a gente tá em casa, a gente aproveita cada momento, a gente procura ficar junto, fazer programa de mãe e filhos, cineminha, enfim, para aproveitar cada minuto, porque a gente sabe que filhos, eles vão voar, né? Então, daqui a pouquinho, cada um vai seguir o seu rumo, a sua carreira, e vai ficar eu e o Ricardo, né? O que vai restar somos nós. Então, eu acho que essa parceria no relacionamento, no casamento é importante. Que legal. Essa pergunta que a gente fez aí é interessante, porque a gente tem desde empresas grandes, mas a gente tem muito no varejo nacional, redes de supermercados que empreendem em família, né? Exato. E acabam que tem muitas mulheres à frente dos negócios, com o mesmo desafio da maternidade. Eu, como homem, eu não tenho filhos ainda, mas eu sempre falo com todas as mulheres que eu cruzo o caminho que o fardo da mulher é mais pesado em relação à maternidade. Sim. E a gente reconhece isso. Então, de antemão, parabéns por essa carreira e parabéns pela família maravilhosa. Então, Débora, o seguinte, todo mundo fala que recursos humanos é importante, que não existe empresa sem pessoas, todo mundo, isso é praticamente senso comum. Agora, qual que é a importância do setor, daquele departamento, lá no organograma da empresa ter uma diretoria de recursos humanos? Qual que é a importância desse setor dentro das companhias? Olha, Ronaldo, eu vejo, né, que o recurso humanos ele vem ganhando muito espaço, né? Se a gente retroagir aí uns 10, 15, 20 anos atrás, era o DP ali, faz o pagamento, fecha a folha, então não tinha importância devida. A gente sabe que tudo vem mudando, o mundo vem mudando, as pessoas vêm mudando, a gente passou por uma pandemia, as pessoas têm foco em qualidade de vida, a gente precisa cuidar de pessoas, então isso hoje é uma prioridade. E parabéns para as empresas que já entenderam esse conceito, que a gente precisa estar de olho em pessoas. Se eu não cuidar das pessoas, elas não vão cuidar do meu negócio. São as pessoas que vão cuidar do meu negócio. São os funcionários que vão atender bem o meu cliente. Então, a importância do setor de recursos humanos é primordial. Se ele é responsável por normas, por regras, por procedimentos, por disseminar a cultura organizacional, se não houver o setor de recursos humanos, tecnicamente, cada um vai atender da maneira que bem lhe convier, vai vestir o uniforme ou vai vir com a roupa que achar que melhor lhe convém, e eu não vou ter normas e regras, e vai ser difícil da gente conduzir um negócio, né? Imaginando isso aí que a gente tem lojas de supermercado aí com 100, 150 funcionários. Imagina se eu não tiver normas e regras bem definidas, que o RH não tenha uma comunicação assertiva com esses funcionários. Como que o gerente vai conduzir? Cada um chega no horário que quer, porque o RH não está ali para cobrar, não tem uma escala definida. Hora o funcionário vem trabalhar de manhã, hora vem no horário noturno. Hora ele folga na segunda, na outra semana ele folga na terça. A rotatividade vai ser uma loucura, porque quem é que quer trabalhar num ambiente que não tem essa organização, que não valoriza, né, que não se sente valorizado, enfim, então... Olha a importância do RH, a gente deu só uma colherzinha de chá aqui da percepção do quanto ele é importante em relação ao processo e organização. Pode-se dizer que o RH é um braço direito do gerente de loja, né? Pois ele é um apoio na parte burocrática, na parte de conselho, como pessoa também, né? E na tua opinião, o RH ele tem que estar conversando todo dia com o gerente de loja? Ele tem que estar vivendo aquilo com o gerente de loja? Daniel, se o RH não estiver a par do gerente de loja, do líder, enviando informação, cartão ponto, o funcionário atrasou, não atrasou, tal situação, não vai funcionar.
O RH, ele é o braço direito e esquerdo do gerente, ele é o apoio, ele não é inimigo, né? Então entenda que o gerente de loja não é o seu inimigo. Você tem que ser aliado ao gerente de loja, porque vai ajudar, vai auxiliar ele na condução em relação às pessoas. Então imagina-se aí uma loja com 80 funcionários. Se o RH não estiver disseminando informação, olha, a minha rotina, né? Minha rotina como departamento pessoal, eu chego de manhã, eu vou organizar o cartão ponto, o funcionário faltou. Estou sabendo de tal situação do funcionário. Ou gerente, tal situação tá assim. Fiz a avaliação de experiência do funcionário, gerente não vai passar. O gerente precisa estar a par, o líder precisa estar a par. A comunicação, não só com o gerente, com o líder, junto com esse RH, ela tem que ser diária, ela tem que ser muito próxima, né? Então, às vezes a gente tem situações em alguns clientes que eu já passei que parece que o gerente ou a liderança é um mundo à parte do RH. Não, porque o líder fez tal processo, mas se ele fez porque tu não estava lá para orientar. Tu é a orientação, tu é a base, tu é o processo, tu é a cultura para conseguir alinhar esse líder e esse gerente, né? Então, ele é primordial, né? Não é só o direito, eu acho que é o direito e esquerdo ali, é a coluna, é praticamente a base, né? Para que haja sucesso. Existe empresa de supermercado bem sucedida que não se preocupa com gestão de pessoas? Devolva a pergunta, Ronaldo. Você acha que existe? Não. Viu, gente? Não tem, gente, não tem. Então, como eu falei, eu acho que o conceito agora é cuidar de pessoas. A gente precisa valorizar cada vez mais. A gente tá com uma geração aí que tá entrando no mercado de trabalho, que a urgência em relação a processo é muito rápido. Eles começam hoje, amanhã eles já batem na porta do RH, perguntando quando que eles vão ser promovidos. Então, o RH ele tem que estar antenado nessa geração que tá chegando. E eu vou me propor uma auto-pergunta agora aqui com esse insight aqui, Ronaldo. Como que a gente lida com essa geração que está entrando no mercado de trabalho, com a geração dos nossos pais, né, com a geração 1985, 1990? Como é que a gente junta toda essa mistura de geração dentro do ambiente de trabalho? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. O pessoal fala que a geração Z, a piazada, vou falar no meu jargão aqui, a piazada vem mais agoniada, vem diferente. Como é que lida com isso? Como é que lida? Eu gosto de pegar o setor de açougue, eu acho que ele é um bom exemplo, né? Vamos pegar lá o açougueiro, o líder de açougue, todo o processo que ele entende ali de desossa, de carne, ele aprendeu lá com o pai dele, e é assim que faz, e tem um jeito rústico de falar, né? Ele não tem muito jeito, E aí ele vai ter que ensinar o cara que tá começando agora, porque... Eu não sei se isso é uma prioridade dos meus clientes, mas açougueiro tá em falta, né, Ronaldo? Alguém tem um profissional sobrando e me fala qual que é a dica. Então a gente precisa formar esse cara, e esse cara tá chegando agora. E é o cara do ontem, do hoje, de cuidado como que você fala comigo, que isso é uma coisa normal. E você juntar, né, essa diferença de geração é um desafio. Então o RH tem que estar muito alinhado, tem que trabalhar essa pessoa que tá lá, que tem uma cultura diferente dessa que tá chegando, porque ambos precisam saber se comunicar, a gente precisa dos dois e tem que estar alinhado, porque senão, se der confusão no açougue, gente, é bicho feio. É pepino. O açougue, como a gente teve um episódio anterior, inclusive episódio 2, quem não assistiu, vai lá assistir, falando com o Diego, né? Que é uma pessoa que tem uma experiência excepcional no açougue. E um assunto bem interessante isso, questão de gerações, que antigamente o açougue era cortes normais. Filé simples, filé duplo, costela, paleta e assim vai, né? E hoje em dia já o pessoal já quer fazer um T-bone, um prime rib, um entrecô. Mas é um assunto que até o Diego vai concordar comigo, eu tenho certeza, é o quanto que isso traz de rentabilidade. Porque o açougue tem que vender, tem que dar lucro. Se não dá lucro, não faz sentido. Vou fazer, uma vez eu até comentei com o Diego isso, vou fazer um prime rib, tá? Mas tu tem que cortar uma peça do filé, qual tu vai ter uma perca muito grande que vai pra segunda. Então, um corte nobre, tu vai levar muita carne em segunda, então tu acaba tendo perca. E é um insight que eu não tinha, é uma geração já é diferença. E isso dentro do açougue é igual, porque chega os rapazes mais jovens que vê vídeos na internet, querem fazer uma exposição bonita, querem fazer um corte bonito, mas o quanto isso traz de rentabilidade? E isso, a velha guarda, né? A velha guarda é muito boa nesse quesito, né, Débora? E até entender, né, Daniel, às vezes, não tô falando que a geração que tá chegando agora, ela tem ideias que não são válidas, mas a geração também precisa ouvir um pouquinho mais. A gente tem muito a aprender com a velha guarda, né, eu me considero também, então eu acho que a gente tem muito a aprender. A gente é da média guarda, não chega a ser da velha guarda. Mas a gente tem muito a aprender e a ansiedade desse funcionário que tá começando agora e quer aplicar o que é internet,
internet, o TikTok está ensinando, nem sempre é o que é adequado para a loja, porque o perfil do cliente é diferente, então a gente precisa ouvir bastante também, né? Vocês aí, jovens que estão iniciando, ouçam bastante o colega que tem uma experiência a mais, porque ela é primordial. Débora, e o seguinte, eu acabo conversando com empresários do Brasil inteiro, vamos dizer assim. Aí eu pergunto, qual que é a tua dor? Qual que é a tua dor? A gente troca ideia, qual que é as suas dores? As duas principais dores das pessoas. Vendas, vender, como vende mais, tá? Quando vende melhor. E contratação. E quando eu falo com o pessoal de supermercado, contratação é o primeiro, depois que é os outros problemas. Então eu pergunto para ti, no supermercado, do que é uma consultora especialista nessa área, realmente é mais difícil de contratar no supermercado? Vamos lá, se a gente comparar com a indústria, por exemplo, é mais difícil, porque a gente não consegue concorrer com a indústria no pacote de benefícios, porque entendemos que a margem da indústria, né, ela é muito maior do que a dos mercados, né? Então a gente vende horrores, a gente movimenta muitos clientes, mas lá no final da última linha ela é bem ajustada. Então no quesito pacote de benefício a gente já sai perdendo, digamos assim, a gente já tem dificuldade. E eu até elenquei alguns pontos aqui, né? Por exemplo, a mudança do perfil do candidato. Né? Então, é a geração que está chegando. Então, ele quer o quê? Horário flexível. Ele quer o final de semana dele livre. E, infelizmente, no supermercado a gente não consegue, né? Home office. Não tem. Para mim, é o principal problema é os horários. Sábado, domingo, escala, feriado e tal. Escalas. Esse é a maior perda do supermercado para a indústria, na minha opinião. Exatamente. Então, a gente já começa perdendo na mudança desse perfil. Então, ele não quer trabalhar final de semana, ele não quer... Não é que as escalas, elas são exaustivas. A gente tem uma redução, obviamente, que o funcionário vai trabalhar 44 horas semanais. Só que, geralmente, ou ele vai fazer a abertura da loja, que é o primeiro horário, vai sair umas 3 horas, ou ele vai entrar no horário do fechamento e vai até às 10, 10h20, 10h30, dependendo do dia, ele acaba estendendo um pouquinho mais. Então, ele não quer esse tipo de horário, ele não quer trabalhar no feriado, então, ponto negativo, né? Então, infelizmente, a gente acaba perdendo já nesse primeiro requisito. Então, mudança do perfil do colaborador, do candidato. O segundo item seria a alta rotatividade no varejo, que é justamente porque as demandas são excessivas, né? O trabalho, ele é braçal, as pessoas se cansam mais. E essa geração que está vindo agora é a geração da tecnologia. Então, eles vão migrar para a parte mais de tecnologia, fazendo com que as vagas operacionais a gente tenha um pouco mais de dificuldade para poder fechar. O terceiro item seria a exigência dessas vagas em relação à qualificação do nosso candidato. Então, a gente precisa analisar o que eu estou exigindo quando eu estou divulgando a minha vaga. Quais são as exigências versus o que eu tenho de qualificação disponível. Dependendo da região, eu tenho que recuar um pouquinho, tem que tomar cuidado, porque se eu estou exigindo um nível superior completo para determinada vaga, eu tenho que analisar se realmente eu vou conseguir fechar, eu tenho que analisar o que eu estou recebendo de volume de currículo, porque senão também eu não vou conseguir fechar, então é mais um ponto negativo. A condição de trabalho, então a condição de trabalho e os benefícios oferecidos. O que seria a condição aqui? Qual que é o clima? Aí a gente já entra na parte de liderança, de gestão. Como é que está esse líder que está ali dentro do meu setor? Então, sempre quando a gente faz análise de indicador, por exemplo, o turnover, ele é um indicador maravilhoso para me falar se o clima ele é positivo ou negativo. Então, a condição de trabalho, muitas das vezes a pessoa começa a trabalhar, Ronaldo, ele sobe lá no RH com 2 dias e fala assim, então, moça, não me adaptei. Queria pedir as contas. Quer pedir demissão? Como que o funcionário trabalha 2 dias e pede demissão? É impossível ele se adaptar em 2 dias. Só se ninguém falou o salário pra ele, descobriu depois de 2 dias. O que é muito difícil, pode acontecer, né? Porque às vezes o RH tá naquele desespero, tem que fechar a vaga, né? O senhor respira, conta até 3, tá contratado, né? Mas não é o caso, brincadeiras à parte. Então, esse candidato, esse funcionário, esse colaborador que começou, trabalhou 2 dias e subiu lá no departamento pessoal para pedir demissão, certamente ele não teve uma recepção adequada. E o líder precisa estar atento porque, vamos pegar um exemplo da frente de caixa, talvez nem sempre a melhor operadora seja a pessoa ideal para treinar um novo colaborador. E será que essa pessoa que eu tô colocando ali para treinar, ela não tá desmotivada, ela não tá legal, e eu tô colocando ali do lado uma pessoa que já tá desmotivada? E às vezes isso acontece. Então a gente precisa ter um pouco de carinho, um pouquinho de zelo, tratar bem, né, ter essa empatia com o novo colaborador para que de fato ele fique. E isso é uma questão cultural. Então, eu preciso disseminar a cultura. E essa cultura, ela vai disseminar se o meu líder entender isso. Agora, se o meu líder trata os funcionários de maneira inadequada, ele é grosseiro, ele não tem paciência, aí vai ser difícil.
O quinto item que eu coloquei aqui seria também na mudança do comportamento das pessoas pós-pandemia. Elas buscam mais qualidade de vida, elas, né, querem estar mais próximas das suas famílias, e o varejo não, né, muitas das vezes não nos permite. Eu sou esposa de uma pessoa que é do varejo, o Ricardo, então por muitas vezes, final de semana, o Ricardo estava trabalhando, às vezes começava 6 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite, faz parte, isso é uma rotina de quem é um gestor, muitas das vezes, dependendo da situação, se é uma região litorânea, por exemplo, em alto movimento, né, chega um Natal, um verão, aí a gente sabe que acaba tendo que se sacrificar um pouquinho mais. Então, esse perfil também mudou muito pós-pandemia. E o sexto item é os desafios regionais, Ronaldo. Vamos pegar nós aí, a gente acabou de falar sobre cidades com um nível, né, de população menor. Eu tenho um cliente, por exemplo, que não tem ônibus, não tem linha de ônibus na cidade. E aí? Como é que eu faço para contratar? Eu acabo reduzindo a minha geolocalização de candidato, porque dependendo da localização que a pessoa mora, se é do outro lado da cidade, como que ela vai vir trabalhar? Ela tem que vir de bicicleta, ela vai ter que... Não tem ônibus, ela não tem carro, ela não tem bicicleta e eu não tenho transporte. Então é um desafio, né? Ou às vezes até a alta demanda, né? Se é uma cidade menor, vamos pegar aí algumas cidades da Serra ali que se instalaram grandes madeireiras, a gente sabe ali na região de Curitibanos, a gente tem algumas cidades ao redor ali, e aí eu tenho muito mais demanda de oportunidade do que mão de obra disponível. Também é um desafio, né? Então esse desafio ali para contratar, muitas das vezes é um desalinhamento do que a empresa oferece versus aquilo que o candidato procura, né? Eu vou fazer uma provocação para o pessoal de casa, porque eu tive passagens por diversas áreas nas companhias, entre elas área de vendas e área de recursos humanos. E quem não percebeu ainda tem que dar o seguinte estalo. Hoje, a tua área de recrutamento e seleção, ela tem que trabalhar igual vendas. Em que sentido? Ela tem que ter um funil de recrutamento e seleção. Perfeito. Ela precisa ter o tempo todo jogando gente para dentro do funil. Vocês perceberam? A gente concordou aqui o quanto é difícil contratar, e no varejo é mais difícil. A gente tá mais difícil de contratar. Cada dia é mais difícil de contratar. Eu preciso... Não tem outra opção se eu quero crescer. Não tem outra opção se eu quero crescer. Então eu preciso ter um funil de contratação, jogando candidatos o tempo todo para dentro, triando candidatos, explicando a cultura, garantindo uma cultura forte. Logo mais a Débora vai falar a importância de uma cultura forte para engajar e para conseguir competir. E mesmo que o colaborador tenha que trabalhar sábado, domingo, as dificuldades, os pontos ruins que todo mundo concorda, essa cultura forte vai ajudar esse senso de pertencimento, vai ajudar ao colaborador permanecer. Mas a gente sabe que o turnover é alto, então a minha máquina de contratação tem que estar o tempo todo ligada. É como se fosse um funil de vendas, é o funil de recrutamento e seleção. Perfeito, Ronaldo, perfeito, isso mesmo. Recadinho pro pessoal do RH, responsável pelas compras de uniforme. Pessoal, muita atenção na equipe. Olhe, desce pro chão de loja, veja como o seu colaborador está uniformizado, se ele está devidamente uniformizado, está organizado, se a camiseta dele está limpa, está num estado de conservação bom. A gente deixa sempre a indicação da 07 Uniformes, porque uma empresa é especialista em supermercado. Então, os principais players de mercados, a gente já está oferecendo o nosso material em ótima qualidade, atendemos todos os setores. Então, fiquem ligados, vai ter o QR Code do vendedor, entre em contato com ele, faça um orçamento, pede um layout que ele vai estar lá para ajudar vocês, tá bom? Então, Débora, você falou sobre turnover nos bastidores, a gente conversou sobre absenteísmo e tal. Eu gostaria que você explicasse para a audiência quais que são os indicadores que é imprescindível que o time de RH meça no supermercado e explicasse o que significa cada um desses indicadores e o porquê de cada um, o que impacta. Muito bem, vamos lá. Então, assim, os principais indicadores, né, eu costumo trabalhar é o turnover, que é a movimentação, entrada e saída de funcionários. O que é saudável hoje, Ronaldo, para o varejo? O que você acha que é um percentual saudável de turnover aí? Quem sabe? Eu sei que tá alto, que tá girando praticamente o quadro de colaboradores, tá girando praticamente todo em um ano. Não sei se tô atualizado ou desatualizado. É isso mesmo. É assim, o saudável, né? O saudável é 0, né, gente? O número ideal, mas a gente sabe que é impossível, né? Não existe. Então, assim, até 7% do meu turnover no mês, ele é considerado saudável. É natural que haja entrada, que haja saída, que as pessoas, por algum motivo, tenham que se desligar, enfim. Então, dentro do turnover, até 7% tá ok. Acima desse número, é um sinal de alerta para eu observar. Pode ser clima?
Pode ser clima. O clima pode estar atrelado à questão de idade, porque se a pessoa ela tem uma faixa etária ali que ela mora com o pai, com a mãe, não é casado, as responsabilidades são menores financeiras, se o clima não estiver legal, o líder agiu de maneira inadequada, o colega está fazendo piadas inadequadas, enfim, ela vai pedir demissão, ela vai embora. Ela não vai pensar 2 vezes. Agora, se eu tenho um indicador alto, que é o meu absenteísmo, que é as faltas, os atrasos, os atestados, se esse indicador ele estiver acima de 2%, Ronaldo, ele também pode indicar clima, mas aí a gente pode fazer uma medição também pela idade. Então, se a faixa etária do meu colaborador é pessoas casadas, eu entendo que são pessoas mais maduras, pode ser clima, porque ao invés delas pedirem demissão, porque elas precisam cumprir com suas obrigações financeiras, talvez elas vão colocar um atestado, ela vai faltar, ela vai chegar atrasada, ela vai tentar, né, fazer um ensejo, um meio de campo para poder ser mandada embora. Então, o turnover, ele vai indicar clima, ele vai indicar, não só clima, pode ser, as pessoas estão entrando e saindo dentro do meu negócio, não estão ficando, por quê? Vamos colocar uma entrevista de desligamento, vamos entender o que está acontecendo, será que é benefício, será que é salário, eu estou atualizada, eu estou observando a média salarial, não só do meu concorrente do varejo, mas como da indústria. Por mais que eu não consiga ser competitiva no pacote de benefício, eu preciso estar de olho o que é que está acontecendo. Se não é uma organização da minha jornada, da minha escala. Eu vou colocar até um exemplo aqui, Ronaldo, que acho que é bem bacana a gente compartilhar. Em um dos meus clientes, nós fizemos uma aferição dos laudos ergonômicos, da ergonomia dentro do ambiente, onde ele vai aferir todo o processo operacional daquele colaborador. E no setor de padaria, especificamente, nós temos ali um giro fora do comum dos balconistas. Não é clima, porque a gente conhece o líder, a gente sabe que o líder ele conduz dentro das normas da empresa, não é uma pessoa grosseira e tudo mais. Mas olha só, o balcão da padaria, o balcão de atendimento, ele possui uma altura ali de mais ou menos 1,60 m. E a estatura média das funcionárias é 1,50 m, 1,60 m. Isso quer dizer que o tempo todo elas precisam levantar o pé e levantar a mão para fazer o atendimento do cliente. Então, na ergonomia, a gente identificou que isso é um fator que deixa elas desconfortáveis pela situação. E ainda a gente tem uma balança em cima do balcão. E isso quer dizer que ela tem que levantar o pé para poder, às vezes, pesar o produto ali. Então, é uma questão estrutural, nesse caso em especial, que eu quis trazer até para a gente observar, para a gente tomar cuidado quando a gente está montando uma loja ou algo do tipo, que essa situação em si foi uma questão estrutural que está girando um pouquinho o setor ali, né? E está trazendo esse desconforto, né? Quem diria que se tu fosse questionar o motivo do turnover, do absenteísmo na padaria, dizer que é a altura do balcão, né? Então, às vezes, eu olhar no detalhe e aproveitar o resultado da pesquisa de desligamento, né? Entrevista de desligamento. Exatamente. Fala um pouquinho mais sobre essa entrevista de desligamento e como que o empresário, dono do supermercado, pode usar isso ao seu favor. Perfeito. Só para a gente finalizar os indicadores, turnover, absenteísmo, hora extra também, muito importante a gente analisar o relatório de hora extra. Se eu tenho um índice de hora extra muito alto, eu preciso rever o meu quadro de funcionário. RH, você precisa ter o controle do quadro de funcionários em mãos. Quantos funcionários eu tenho, qual que é o orçado. Você, dono do supermercado, precisa estabelecer um orçado. Então, existe uma conta ali de faturamento versus homem trabalhado. Se tu não sabe, fica até o final, que tem dica boa aí para tu aprender, ou, né? Enfim. Então, tem que ter ali o teu quadro de funcionário orçado, o teu organograma de setor, quanto que tu vai ter na tua frente de caixa, no teu açougue, enfim. Então, isso é primordial, é um indicador importante, ele precisa ser atualizado, ele precisa estar, eu preciso ter ele em mãos, o RH precisa saber, são informações básicas. Quantos funcionários eu tenho, RH? Dá o erro do Windows, né? Não sei, deixa eu ver, eu acho. Tem que estar na ponta da língua, né? Tá na ponta da língua. Tem tantos em processo de aprovação, enfim. Então, um indicador importante, quadro atualizado, turnover, absenteísmo, hora extra, número de funcionários, né? Então, a venda dividida pelo número de funcionários tem um número ideal. No final você vai falar. No final eu vou falar. Tem que ficar até o final. Percentual da folha de pagamento, existe um percentual adequado, né? A gente faz um cálculo ali da quantidade, o que a gente gasta em folha de pagamento dividido pelo teu faturamento, tem um percentual ideal. Inclusive, Ronaldo, pra gente saber se a gente tem muito funcionário ou pouco, existe um percentual do teu faturamento sobre o que tu paga de imposto do seu INSS.
Mas aí é mais detalhado, né? Essa aí tem que vai ter que contratar a Débora pra saber. Tá? Só pra... É muita dica boa, né, Ronaldo? Então, é muita dica boa. Não pode falar tudo. Não, né? A gente só mostra ali, né? Só mostra o docinho e esconde. E agora, respondendo a sua pergunta em relação à entrevista de desligamento, ela é uma ferramenta que vai nos auxiliar e muito, né, a resolver qual é o problema que eu tenho dentro do meu negócio. Tá, Débora, entrevista de desligamento. O cara já tá saindo, né? Eu acho que eu deveria ter feito algo antes. Mas a gente consegue corrigir e tentar segurar os funcionários que ali estão. Ali o cara, ele tá saindo, ele vai responder se ele tá insatisfeito, se é o líder, se é o benefício, se é o salário, se é a condição do horário, se de fato realmente ele teve que se mudar de cidade, de região, mas é uma ferramenta importante. Importante que ela seja aplicada para que o funcionário responda, né? Eu já tive situações em cliente que tava lá o gerente de loja, lá do lado do cara, lá pro cara responder. Ele não vai responder. Pode, lá quando a gente for fazer o desligamento dele, na hora de assinar o termo de rescisão, o senhor tem interesse, né? Não é uma coisa obrigatória, a gente não pode obrigar o funcionário, o ex-funcionário, então ele vai preencher e ele já está saindo, então ele vai colocar o que ele quer, ele não precisa se identificar. Então é uma ferramenta importante para mapear o que eu preciso resolver. Eu já perdi, o funcionário ele era muito bom, eu perdi. Então a gente vai fazer uma correção para deixar de perder outras pessoas, que a gente sabe o quanto custa, né? Qual é o custo da perda de um funcionário bom. Às vezes a gente não consegue mensurar, não é só a saída, ele sai com muita bagagem, com muito conhecimento, e isso a gente não consegue mensurar a perda que a gente tem de processo e de informações. A Débora, ela presta consultoria para as nossas empresas também, pessoal, e uma coisa que eu aprendi com ela é o seguinte, às vezes, até o colaborador que era ruim, porque tem colaborador que tu ficou feliz que ele saiu. Essa que é a verdade, sem papas na língua, infelizmente. Você devia ter demitido, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Que não é ao estalar dos dedos que as coisas acontecem. Então, o que eu aprendi em relação a isso? Que tem ouro ali naquelas informações. O dono do supermercado tem que ter entrevista de desligamento, porque às vezes pegou 5 pessoas falando daquele líder, 5 pessoas falando que aquele refeitório não era adequado, ou que o uniforme era feio. Vai parecer temas assim que às vezes você nem imaginava, mas às vezes com um apertar de botão você corrige o tema que foi motivo para desligamento de 5 ou 6 pessoas, um grande percentual das pessoas que saíram no teu último ano. Então é muito ouro essa entrevista de desligamento e não é difícil de aplicar. Um formulário do Google Forms te resolve a situação. Exato. Não depende de tecnologias mirabolantes para fazer essa entrevista. Show de bola. Então, Débora, continuando a conversa aqui, você falou sobre os indicadores, eu queria que você falasse o seguinte. Você falou bastante de cultura. Cultura. Na visão do profissional do RH, o que é essa cultura? E qual que é a importância do profissional de RH para garantir uma cultura boa que faça com que as pessoas queiram ficar no negócio? Então vamos lá, Ronaldo. Para eu te responder qual a importância do RH na condução da cultura, a gente precisa entender o que é cultura organizacional. E eu costumo dizer que cultura é identidade a identidade da tua empresa. E infelizmente nós temos, não são poucas, são muitas empresas que não têm uma cultura, ainda não sabem qual é a sua cultura, não tem uma cultura definida. Isso quer dizer que ela não tem uma identidade, né? Então olha quão grave é, né, eu não ter a minha cultura bem definida, ela disseminada para as pessoas entenderem, porque senão ela só vai ser mais um dizer lá no quadro, mas, né, ou tá lá num local que só o CEO tem acesso. Não, todo mundo tem que ter acesso. E o que seria essa cultura, o que seria essa identidade? Então é um conjunto de valores, de normas, de crenças, de comportamentos, de práticas que vão moldar o teu ambiente e engajar o teu funcionário, né? Então é tudo aquilo que tu acredita, ou, né, que vai moldar o comportamento, o que eu acho que é importante em relação a valores. Cada empresa vai ter a sua cultura. Não tem, vou aplicar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Você CEO, você dono do mercado, tem que entender o que você acha importante dentro do teu negócio, né? Então a cultura ela varia muito, obviamente, de empresa para empresa, mas ela é importantíssima. Junto com a tua cultura vai vir o quê? A ideologia, missão, visão, valores. Onde que eu quero chegar, quais são os meus valores, o que eu acredito, qual que é a minha visão, onde eu quero chegar daqui a 1 ano, 2 anos, o que eu pretendo ser, né? Eu acho que isso, sempre que eu aplico treinamentos, a gente inicia falando pela ideologia da empresa, pela missão, pela visão, pelos valores. Que as pessoas precisam entender.
Porque nós também temos a nossa ideologia. Cada um tem ideologia. Tu tem a sua ideologia. Acredita numa coisa. Cada um acredita, cada um tem os seus valores, tem as suas crenças, né? O porquê que levanta todos os dias pela manhã. Como diz o nosso entrevistado do segundo episódio, é pelos boletos. Também. Alguns por outros motivos. Acho que Brincadeira, Diego. nesse tudo nós concordamos. Brincadeira, Diego. Mas é muito importante você ter isso muito bem disseminado. Se eu entendi que eu tenho a minha identidade, eu já sei quais são os meus valores, minhas crenças, qual é o tipo de comportamento que eu vou permitir dentro do meu negócio, né? Quais são as práticas, o RH vai ter que respirar a cultura. E ela vai estar nas normas, ela vai estar no meu descritivo no meu manual do colaborador, ela vai estar lá no mural do funcionário, ele vai ter acesso a essa cultura, né? Então, ela tem que encabeçar do CEO, do diretor, pro gerente, pro regional, todos precisam praticar a cultura. Não adianta o RH ir lá e entender a cultura, a ideologia, e fazer um treinamento falando que os nossos valores é o respeito, Ronaldo. Mas ele não respeita. A ética, e ele não é ético, é a empatia pelo próximo, e eu tô lá humilhando o funcionário, o líder tá lá humilhando, porque daí o RH vai fazer papel de palhaço, né? Até desculpa aqui o desabafo, mas é uma realidade aí que a gente precisa colocar. E eu acho que ela é importantíssima, né? Então, precisamos, né, primeiro identificar a nossa identidade. Cultura é identidade. A Débora deu uma dica interessante ali, para quem conseguiu pescar no ar. A gente falou que é mais difícil de contratar no varejo, mas ao mesmo tempo a gente falou que uma cultura forte é capaz de reter pessoas. Exato. Então, para quem conseguiu fazer esse link e com que ela falou o seguinte, cada pessoa tem seu valor. Então, um papel muito importante do RH é, dentro do processo de recrutamento e engajamento das pessoas, conseguir conectar os valores, o que a empresa quer, com os valores das pessoas. Quem conseguir fazer essa conexão muito forte, não é que vai sofrer, porque o trabalho é árduo, é um trabalho do dia a dia e crescer dói, mas vai fluir melhor o negócio, vai ter mais resultado frente à gestão de pessoas, vai ter mais sucesso e vai conseguir escalar, vai conseguir faturar mais, vai conseguir abrir mais loja, vai conseguir fazer com que o negócio flua e que o planejamento estratégico, que a visão seja atingida. Exatamente. Só mais um parênteses aqui, Ronaldo, se a gente fala que né, falando de cultura, e eu tenho, por exemplo, uma cultura muito bem definida de liderança humanizada, por exemplo, vamos pegar uma loja aí de, né, um supermercado de bairro, se a cultura da minha loja é de uma gestão tóxica, onde as pessoas são grosseiras, isso vai se disseminar ali na região, no local, no bairro, enfim. Então, se eu tenho uma cultura onde a liderança, ela é humanizada, onde eu priorizo, é como às vezes a gente sempre comenta, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? A gente passa muitas das vezes 8, 9 horas no mesmo ambiente e às vezes eu não tenho empatia de chegar, poxa, Ronaldo, teu bom dia hoje não tá legal, tá tudo bem? Ah, Débora, porque os problemas pessoais ficam lá na nossa casa, né? Se alguém conseguir me explicar como é que faz essa divisão, óbvio que a gente precisa entender e ter um equilíbrio, né? A gente também não pode, hoje eu não vou falar com o Ronaldo porque eu briguei, ou eu não tô legal, tô sem dinheiro, enfim. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Então, se eu consigo praticar uma liderança humanizada nesse sentido, a gente vai sair na frente. Pergunta de $1 milhão. Além do salário e do pacote de benefícios práticos, aquele vale alimentação, aquele prêmio, além do salário e dos benefícios, que é vou dizer que pode ser o básico, bem feito, o que faz um colaborador querer entrar na sua empresa e o que faz ele querer ficar na sua empresa? $1 milhão, hein? Pergunta Vocês de $1 milhão. $1 milhão. Pergunta ouro. Então, assim, como a gente falou, eu acho que a cultura da gestão humanizada, ela é importante. O salário é importante, sem dúvida, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, pagar as nossas contas, mas praticar uma liderança de reconhecimento contínuo dentro do seu negócio, ele é importantíssimo. Feedbacks contínuos. E assim, Ronaldo, às vezes a gente perde tanto tempo falando e gastando energia com o funcionário que não vai, que o funcionário é ruim, e o bom a gente tá deixando ali, porque ele é bom. Ele é bom, ele sabe. Eu sei que ele é bom. Mas ele quer ouvir que ele é bom. E às vezes a gente erra por não dar o feedback positivo. Chama a pessoa na RH, sobe só o corpo, porque a alma já foi. Chama a pessoa na RH para conversar. Ronaldo, olha, a gente te chamou hoje aqui para falar do seu desempenho. É isso aí. Você tá no caminho, a pessoa
Eu falo assim, oi? Que se assusta, né? Opa! Como assim? Opa! Tem né? pegadinha. Porque a gente não tem esse hábito, né? Então, a gente precisa ganhar mais tempo falando e dando esse feedback construtivo, né? Se tem alguma coisa pra gente pontuar, coloca ali o que você acha que a pessoa pode melhorar, mas traga os pontos positivos. O que ela tem feito de bom? Ela tá atendendo muito bem, a tua postura lá no caixa é excepcional, que bom se eu tivesse mais pessoas como você, né? Você tem um comprometimento, pega o cartão ponto do funcionário, olha ali, olha, parabéns, você cumpre o teu horário. Débora, é obrigação, mas vamos falar. A gente precisa elogiar. Tu vai ganhar ali 5, 10 minutos, e isso vai dar uma repercussão fantástica. Tipo, o que tu foi fazer no RH? Não, eles foram me elogiar. Como assim? Quem é que faz isso? Né? Então, assim, uma dica aí até pra gente poder reter essa pessoa, reter esse funcionário. Agora, eu espero o funcionário bater na minha porta, Ronaldo, pra falar assim, então, eu tô com uma carta aqui que eu arrumei outro emprego. Daí a gente fica bem louco, daí a gente quer dobrar o salário, a gente quer revolucionar, daí a gente quer falar que ele é bom, mas eu já deixei. Você vê, o ponto que eu deixei ele entender que ele pra mim, ele não faz importância a ponto de que ele teve que buscar fora. Ele colocou o currículo, ele viu que ele tá muito bem posicionado. Para depois eu falar que ele é bom, dificilmente eu consigo recuperar. Ele já vai embora. Né? Então a gente precisa inverter essa nossa cultura e praticar um feedback positivo, mostrar para ele que ele é bom, trazer ele para que ele se sinta pertencente ao negócio, né? Então, vou fazer uma reunião com os meus repositores, coloque ali, ó, pessoal, o que vocês acham? A gente precisa fazer uma ponta de gôndola, tá chegando agora a sazonalidade, Natal, aquela loucura, o que vocês acham? Um panetone, como é que a gente faz? Faça com que os repositores deem ideias. E vamos colocar a ideia deles, porque às vezes tem ouro ali no meio daquela... que o cara tá quietinho ali, porque aqui não posso falar. Não, eu quero te ouvir. Então isso é muito importante, faz com que a pessoa se sinta pertencente. Compartilhe resultado com a tua equipe. Né? Olha, pessoal, fizemos tal ação, a gente teve... Se não quiser falar valores, fala em percentual, né? A gente melhorou isso, aumentamos o fluxo de pessoas na loja, nos PDVs, então foi positivo, tal ação foi positiva. Então, fazer com que o funcionário se sinta pertencente, praticar feedbacks contínuos, eu acho que ele é primordial. A pessoa, além da questão salarial, ela vai falar assim, não, eu gosto de trabalhar aqui, isso vai formar algo que nenhum dinheiro, nenhuma proposta, a pessoa vai pensar duas vezes, não, mas aqui eu tenho liberdade, o ambiente é tranquilo, eu sou ouvido aqui dentro, né? Às vezes a pessoa quer ser ouvida, quer ser percebida dentro do ambiente. Interessante, Débora, e você comentou uma coisa importante de chamar o colaborador sempre para dar esse feedback positivo, e sem contar que ele é de graça, né? Ele não te custa, não custa para a empresa. Então, quanto mais tu fazer, mais tu vai incentivar o seu colaborador, né? E uma pergunta que me veio quando você comentou esse assunto é a questão do colaborador de destaque no mês. Eu trabalhei em empresas que cada unidade tinha seu destaque no mês, que era geralmente um colaborador da todo o chão de loja que a gente fala, né? Qual a tua opinião sobre isso? Você acha que faz sentido, incentiva o colaborador? E mais uma pergunta junto. Será que não faria sentido se, na minha opinião, faz sentido, né? Ter por setor, ter um destaque no mês no hortifruti, ter um destaque no mês no açougue, um destaque no mês na padaria. Qual a tua opinião, Débora? Olha, eu acho que assim, se ele for muito bem estruturado, Daniel, em relação a quais são os critérios para que haja a escolha do destaque, ele é muito legal, porque as pessoas vão se empenhar. O critério vai ser a minha postura de atendimento, quem é que vai observar esse atendimento, né? Um dos critérios é o meu comprometimento, a minha pontualidade, enfim. Então, os critérios, eles precisam ser bem definidos. Quem vai avaliar o destaque por setor? Perfeito, eu acho que é muito importante, porque eu posso fazer por setor, qual que é o destaque do açougue, qual que é o funcionário de destaque da padaria, e posso, né, elencar o destaque geral da loja, qual dentre os destaques por setor foi o melhor. Mas ele tem que ter os processos bem definidos e as pessoas, o líder que vai nos trazer as informações junto com o RH, ele tem que ser muito imparcial. Porque eu já tive situações, já tive experiências aí do destaque ser algo negativo. A pessoa fala, a gente já sabia que era fulano, porque ele é mais chegado do líder. Né? Puxa saco. Algo do tipo, não, a gente sabe que final de semana, um tá na casa do outro, tem aquela proximidade, então daí ele não vai surtir o efeito que a gente gostaria, que é realmente engajar o funcionário e motivar. Eu vou fazer um complemento aqui pro pessoal sobre isso. Eu concordo com a Débora entende muito mais do que eu sobre isso. Mas a questão de funcionário do mês pode funcionar muito bem, mas você precisa ter critérios objetivos. Objetivo, por exemplo,
o valor que um operador de caixa passou no caixa, notas que ele recebeu dos clientes na avaliação de desempenho, número. Porque se eu partir para subjetividade é muito complicado. Daí realmente eu tô arrumando problemas. Exato. Porque daí eu vou para essa parte aí. E todo ser humano gosta mais de umas pessoas do que outras. Às vezes até pela questão de afinidade de perfil, como a Débora comentou antes ali. Então, pode ser uma baita ferramenta, mas eu acho que a tua cultura tem que estar um pouco evoluída. Não é já chegar, vou organizar o RH da minha empresa no primeiro mês, vou fazer um funcionário do mês. Acho que não vai dar certo daí. Agora, depois, com critérios objetivos, pode ser um puta num reconhecimento. Desculpa o palavrão que eu falei aí. Agora, Débora, a gente tá aqui, a gente tem públicos desde do diretor até o pessoal do nível que está começando agora no varejo. E você falou de feedback. Eu queria que você explicasse o que é o tal do feedback que todo mundo fala e às vezes as pessoas têm dificuldade para explicar o que é o tal do feedback. Então vamos lá. Nada mais, nada menos do que uma palavra em inglês e significa retorno. Mas é mais bonito, né? A gente falar feedback, então é o termo utilizado. E eu acho que está muito atrelado à questão de comunicação. É como a gente falou, feedbacks constantes, retornos constantes, conversas constantes com o teu funcionário, com o teu líder. A gente falou muito da base operacional, mas acho que é muito importante a gente entender que o meu líder também precisa saber se ele está no caminho. Então, quem é a pessoa que conduz o líder? É o gerente? O gerente precisa trazer esses feedbacks constantemente. E muitas das vezes um feedback bem estruturado, uma conversa bem estruturada, resolve um monte de problema. Mas o cara tá ali, tá desmotivado, acha que não faz mais sentido, que aquele ambiente não é mais pra ele, e tu traz um feedback, uma conversa ali, e o cara sai dali renovado. Quantas vezes uma boa de uma conversa resolve muitos problemas? Tem, né, inclusive mais uma situação em um cliente, um perfil, né, daí o perfil a gente só consegue diagnosticar através do profiler, e uma fiscal de caixa com um perfil mais agressivo, e eu tava com uma frente de caixa detonada. Então o pessoal aflito, mas ela é a menina grosseira, o jeito que a fiscal conversa com a gente e tal, e a gente, né, chamou essa fiscal pra conversar, e ela se espantou. Ela falou, mas eu não sou assim. Eu não acho que eu sou assim. Só que daí aqui entra, né, Ronaldo? Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. E aí quando a gente fala de perfil, por exemplo, provavelmente no caso dela era uma executora, né? O executor, ele abre a caixinha da informação e despeja, doa quem doer. É um trator. Sou Joy, né? Então eu sei muito bem o que eu tô falando. Então é muito importante a gente conhecer o perfil, porque senão a gente vai magoar o colega e vai falar assim, nossa, que frescura, né? Eu só falei isso, mas não é o que eu falo, é como ele entende, e talvez na tua base ali tu tá conversando com o funcionário, ele é um comunicador, ele é mais sensível, ele é mais detalhista, ou um planejador, por exemplo, que não gosta de ser pego de surpresa, né? Então tu vai falar com um planejador, tu vai ter que dar uma volta por aqui. O executor, tu vai reto. E tu tem que entender que são perfis diferentes, né? Um analista, por exemplo, é a mesma coisa, uma coisa de cada vez. Não vem pressionar o analista a dar diversas tarefas que ele vai dar o erro do Windows, ele vai travar e não vai funcionar. E nesse caso em especial, o feedback foi primordial. A pessoa, obviamente, que tu tem que querer mudar, né? Então ela reconheceu e, de fato, conseguiu reconquistar a equipe. Então foi um caso bem bacana. Uma coisa de sucesso, né? Uma coisa que eu aprendi com a Débora e com outros profissionais de RH que eu já convivi na vida. Hoje estou tendo a oportunidade de dirigir esse setor nas nossas empresas, né? Mas o feedback, ele não é só feedback negativo. É feedback negativo e feedback positivo. E tem que criar um balanço de crédito e débito. 5 feedback positivo para 2 negativo. Não é uma matemática exata, mas eu acho que o pessoal já entendeu. E feedback, gente, tem que ser factual. É sobre fatos. Você fez muito bem a arrumação do corredor no dia tal. Você fez muito bem o atendimento do cliente tal no dia tal. Você fez errado, você não se comportou adequadamente. Aquilo que você fez não é de adequado, não foi adequado naquele momento. Então é factual para que a partir daquele momento a pessoa entenda o que ela fez de errado, para que após você explicar o que ela fez de errado, ela possa corrigir, ou o que ela fez certo, para que ela possa potencializar e fazer mais. Essa é uma baita dica que eu aprendi sobre feedback. Perfeito, Ronaldo. Pessoal, falando sobre uniformes, eu quero apresentar aqui o nosso modelo. O nosso host, né, entrevistado, o nosso parceiro aqui, o Ronaldo. Essa camiseta aqui, ó, da 07 Forms, a gente fez um evento do Carvão Corupá. É um evento que a gente está fazendo em clientes, né, com churrasco, brindes e sorteios. E a 07 fez essa camiseta.
todo mundo que a gente foi falou, cara, que camiseta bacana, que camisa legal. Então, chama atenção. Uniforme bonito, chama atenção. É isso que eu quero deixar claro. Entra no QR Code abaixo, tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Ô, Débora, e a gente tá caminhando para a parte final do nosso podcast, nossa conversa maravilhosa, mas antes disso, a gente quer te fazer uma pergunta aqui, A gente sabe que hoje, infelizmente, e às vezes por culpa das empresas, às vezes não, é uma realidade a quantidade imensa de processos trabalhistas que ocorrem hoje no Brasil. Recentemente, os processos trabalhistas voltaram a subir muito forte. E o que a empresa tem que fazer, não para ganhar processos trabalhistas, porque a gente sabe que boa parte dos processos trabalhistas são ganhos. Porque a gente sabe que, infelizmente, em todas as profissões tem pessoas boas e pessoas ruins. E às vezes na advocacia tem pessoas ruins que ficam se aproveitando para levar funcionário para processar indevidamente a empresa. Eu queria saber, na tua opinião, no teu ponto de vista, o que as empresas têm que fazer para se blindar, para não chegar a ter que se defender, para não receber processo trabalhista. Quais são as dicas práticas que o dono da empresa, que o RH pode colocar em prática hoje já? Ótima pergunta, né? Hoje é uma dor, né? Uma dor para quem é o dono do supermercado, não quer gastar o seu dinheiro com indenização, com processo trabalhista, até não só pela questão, né, financeira, mas até pela reputação da empresa. A gente sabe que não é legal. Então, o departamento pessoal, como eu falei, ele precisa estar muito bem organizado. A gente sabe que muitas empresas são assessoradas por contabilidade, então a gente tem que tomar muito cuidado na escolha dessa contabilidade. Ela vai ser primordial, né? Falando assim da parte trabalhista, é documento, é cumprir a legislação. Então, o meu departamento pessoal precisa estar muito afiado. Eu tenho que cumprir normas, eu tenho que cumprir prazos, respeitar lá o processo desde a admissão do funcionário. Ele tem que entrar com o contrato assinado, a questão de férias. Às vezes, Ronaldo, a gente sabe que questões comportamentais e mal resolvidas entre funcionário e líder, a gente acaba resolvendo lá no tribunal, lá no processo judicial. Porém, às vezes, o funcionário, ele é mal assessorado pelo departamento pessoal, né? Porque às vezes a gente não tem a informação necessária, a gente acha que o cara tá saindo, assina a rescisão aqui, e o cara sai com a rescisão dele cheio de dúvida. E é um fator que ele vai procurar os seus direitos, ele vai procurar um advogado para entender se de fato aquela montoeira de números que está constando ali naquele termo de rescisão está correto. Então, quem é do departamento pessoal precisa dominar aquilo que está fazendo. Precisa entender de fato o que é um termo de rescisão, o que ele está pagando para o funcionário. Então a informação ela tem que ser verídica. Nós precisamos ter um departamento confiável. O sistema de controle de ponto ele tem que ser confiável. Eu não posso ter todo mês erros em relação ao controle de jornada. Toda vez que o funcionário vem reclamar, ele tem razão porque o sistema calculou errado. Então a gente precisa tomar cuidado com o sistema de ponto que eu estou utilizando. Ele precisa ser confiável, ele precisa ser correto. A minha folha de pagamento tem que ser correta. Então o meu departamento pessoal precisa garantir, precisa conferir, preciso ver se eu estou lançando o desconto correto, se é o funcionário que condiz ali. Então há sim a necessidade da gente conferir tudo que a gente está lançando em folha de pagamento, né? Mas uma desconfiança pro funcionário. O cara que está na base operacional não sabe se está sendo lesado, se não está sendo lesado, e aí onde perdura e começa a falar assim, eu acho que é melhor eu procurar um advogado, e sempre vai ter alguma coisa para reclamar. Então, eu tenho que ter todos os processos definidos, eu tenho que ter muito manual estruturado de tudo que a gente vai fazer, cumprir a legislação à risca, né, cumprir prazos de pagamento, trazer para o funcionário a impressão de que não, realmente a empresa ela é correta, eu subo no RH e eu tenho todas as minhas dúvidas sanadas, eu não saio de lá com mais dúvida do que do que fui procurar o departamento, saí de lá sem entender, né, mais ainda. Então, eu acho que é muito importante essa questão de padrão, ter o conhecimento. Se eu tiver uma contabilidade, eu tenho que ter assertividade, eu tenho que ter um setor jurídico bom para me assessorar, porque senão eu vou ter problemas. 3 documentos importantes. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre eles. O regimento interno, que vai reger as leis da tua empresa, porque o dono da empresa ele tem poder diretivo, ele que define as normas, o que vai ser feito dentro da empresa dele. Contrato de trabalho adequado, não pode ser contrato de trabalho de prateleira. E quadro de carreira. Esses 3 documentos, dá uma pincelada para o pessoal. Por que esses 3 documentos eles
ajudam tanto ao que o dono de supermercado não sofra ações trabalhistas. Perfeito. Então, o regimento interno ou o manual do colaborador, ele precisa estar muito bem estruturado, Ronaldo. Entender a cultura, né? Então, se eu tenho a cultura definida, eu consigo trazer normas e procedimentos e comportamentos muito bem escritos dentro desse documento. Esse documento precisa ir para a mão do funcionário, então não adianta eu ter aqui um regimento perfeito com todas as, né, o beabá. Eu tenho aqui um mapa para que tu se dê bem dentro da empresa, mas tu vai ler aqui rapidinho e me devolve. Não vai funcionar. Tem que ficar a cópia com ele. Ele tem que ficar com o documento, eu tenho que validar esse documento com o meu jurídico para que haja, né, entendimento, se eu não estou colocando alguma palavra que não é devida, enfim. Então eu validei com o meu jurídico, defini normas, defini regras. Na minha integração eu reforcei os principais pontos em relação à conduta, norma e regra. Perfeito, já é um documento ali que vai me dar uma segurança jurídica enorme. Contrato de trabalho. A gente tem muitas situações em empresa ali que o horário de trabalho do funcionário do contrato não está de acordo com o que ele realmente faz em loja. Daí vai o RH assinar. Não, isso aqui é só um horário fictício, né? Assina aí o documento. Não. Mas o que está dizendo no meu contrato? Não, só assina ali no fim. A pessoa já começa assinando um troço que ela fala, mas não bate, né? A conta não bate. Meu horário de contratação é da 1 até as 22h20, no meu contrato traz que é das 8h05. E se o cara for contestar, Ronaldo, a gente vai cumprir o contrato. Tá errado? Tá. Né? Acho que a dica é transparência, né? Transparência. 100% transparente. 100% transparente. E volta aqui de novo, organização. Então, assim, o departamento pessoal precisa estar com a escala correta. O meu horário, né? A gente tem um cara aí que a gente nem citou o nome dele, o E-Social, né? Então, o E-Social é o terror do departamento pessoal. Ele vai transmitir em tempo real lá pro Ministério do Trabalho tudo aquilo que eu tô fazendo dentro da minha empresa. Então não existe mais, Ronaldo, a figura do fiscal. O E-Social, movimentei a folha, finalizei, mandei para o social, automaticamente ele tá lá passando milhões de filtros e a empresa do Ronaldo lá toda hora tá pitando alguma coisinha que tem uma coisa que não tá legal. Inclusive a questão do horário, porque eu movimento o contrato de trabalho, eu movimento a admissão do funcionário e movimento o cartão ponto, ele vai confrontar. Peraí. Tu tá com um contrato de trabalho que o funcionário é das 8 às 5 e o teu cartão ponto, um dia ele tá entrando à 1 da tarde, no outro ele entra às 8 da manhã, e aí eu já tenho mais um passivo trabalhista, porque ele vai fazer interjornada, ele não vai dar o descanso exato, que são 11 horas entre uma jornada e outra. Perante a legislação, ele não pode ter horários, mas ele é o coringa, né? Às vezes, quem é esse funcionário aqui? Não, ele cobra escala. Cuidado. Essa cobertura de escala pode te custar muito caro, porque judicialmente, olha, os advogados de plantão que me corrijam, não sou a especialista da área, mas a gente tem muito conhecimento. Então, se o cara uma semana trabalha das 7 da manhã às 3 da tarde, na outra semana ele trabalha da 1 da tarde às 22 horas às 22 da noite, juridicamente, talvez eu possa ter que pagar futuramente ele na jornada das 7 às 22, porque ele não podia se programar com nada, porque uma semana ele tinha que vir de manhã, outra semana ele tinha que vir à tarde. Então, isso aí é importantíssimo. A escala precisa estar alinhada, né? Então, horário do contrato de trabalho, horário que está lá no meu cartão ponto precisa ser o mesmo. Fiz um contrato de trabalho, tive que alterar a minha escala, aditivo contratual. Ele precisa assinar esse documento. É o que vai me dar garantia jurídica numa possível trabalhista, uma possível reclamatória em relação a isso. E o grande objetivo, até da pergunta, e eu acho que de todo dono de supermercado, é não ter ação trabalhista. Eu vou dar um macete também que eu aprendi nos últimos dias conversando com advogados. Conversa com o teu advogado, com o teu consultor de RH e adequa o teu contrato de trabalho ao teu quadro de carreira. O teu quadro de carreira, a pessoa vai fazer tal função. No contrato de trabalho, ela tem que fazer tal função, mesma função. E lá no site do Ministério do Trabalho tem um negócio chamado CBO, que é o Código da Profissão. Débora sabe falar muito melhor com eles que eu sobre isso. O que quer dizer esse CBO? Por exemplo, a pessoa é ajudante de padaria. Dentro do CBO vai ter todas as responsabilidades de um ajudante de padaria, mais um calhamaço de atividades correlatas, que são atividades que ele pode fazer também. Entre elas, limpar o balcão, organizar o estoque, uma série de coisas. Se tu deixa isso muito comunicado
pro teu colaborador, que ele vai fazer todas aquelas atividades que ele pode fazer na função dele e estar alinhado com o CBO, ele vai saber que antes de entrar na tua empresa, ele já sabe que aquilo ele vai fazer. Então ele vai fugir daquele hype de desvio de função. Porque hoje em dia tudo é desvio de função, mas na verdade não é. Na verdade é um contrato de trabalho mal formulado e o teu supermercado que está mal assessorado, que não tem um consultor, que não tem um advogado para dar a letra e fazer certo o negócio. Débora, é o seguinte. Uma pergunta que todo mundo quer saber. Como que faz para lidar com aquele colaborador que nitidamente ele está avacalhando para ganhar conta e está espalhando aos 4 ventos na tua empresa que ele quer ganhar conta? Como que lida com esse tipo de cidadão aí? Que ele está visivelmente para te prejudicar? Eu vou dar a resposta que o supervisor Ricardo sempre fala, né? Ele tem que ser promovido a cliente. Tô brincando. É o que ele quer, o objetivo, acho que não é esse, né? Eu acho que assim, Ronaldo, acho que muito na base da conversa, se o cara era bom e ele tá avacalhando, eu preciso analisar o que aconteceu com esse cara. Porque se ele era bom e ele tá avacalhando, alguma coisa de errado no meio do percurso aconteceu. Porque eu avaliei ele por 3 meses. Avaliei? Nos 45, nos 90? Não sei. Tu tá avaliando? Com 30 dias já dá pra gente ter uma noção. Depois, mais uns 60, 70 dias, a gente faz uma segunda avaliação pra entender ali se o cara tá adequado ou não à função. Nos 90 dias, eu avaliei ele tava adequado. E pouco tempo depois, 6 meses depois, 1 ano depois, ele começou a avacalhar para ganhar a conta. Eu acho que uma boa conversa pode resolver muita coisa. Pode ser que não, que seja uma situação comportamental inadequada, a pessoa surtou, ela não quer mais, mas o dar a conta, num caso desse, ele é complicado, porque ele vai ter um exemplo negativo dentro da minha loja. Tem impacto negativo na cultura. Do meu negócio, na minha cultura. Porque eu vou falar para os demais que é só tu me contrariar que eu vou te demitir. Então, acho que assim, uma boa conversa, entender o que está acontecendo e ter a clareza, né, deixar bem claro para esse funcionário quais serão as consequências desse mau comportamento é primordial, porque por mau comportamento a gente tem uma legislação que me garante algumas punições ali para chegar numa justa causa, que daí sim vai me dar um poder de correção. Então, se tu agir dessa maneira, a consequência vai ser a tua advertência, né, vai ser a suspensão e até uma possível justa causa. E claro... Débora, não fala tudo sobre isso, nós vamos deixar pro episódio 2, se tiver a quantidade de curtida e de visualização que o Daniel vai colocar de meta aí pra nós, tá? Daí a gente faz um episódio 2, pode ser? Já vamos comentando já, próximo episódio. Então tá. Então, você tava falando que tem que ter uma conversa com o colaborador. E aí? Exatamente, né? Eu acho que talvez através da conversa tu consegue resgatar o cara, ou principalmente, como eu falei, deixar claro para esse colaborador as possíveis consequências. E se a conversa não resolver, o que faz? Daí a gente vai para consequência, a gente vai para punição, a gente vai para advertência, vai para suspensão, envolve o teu setor jurídico, porque dependendo do perfil, do comportamento, muitas das vezes é passível uma justa causa direta, e então, jurídico. Acompanha junto com o teu jurídico. Não é fácil, né? Não é fácil porque o teu líder tem que ter um jogo de cintura, o cara tá lá, tá contaminando, tá poluindo, dependendo da situação, tu vai fazer ele bater o ponto e ir embora, tu já vai descontar o dia dele, enfim. Então, tu tem que ter um jogo de cintura, tem que estar com o jurídico amparado ali do seu lado, porque se eu simplesmente demitir ele, garantir todos os direitos, eu vou ter uma disciplina negativa na cultura e as pessoas vão entender que se elas também estiverem chateadas, é só me contrariar. É isso aí. Essa é polêmico, mas a gente sabe que é uma dor que muita gente já teve ou às vezes está tendo, né? Felizmente a gente teve muito conteúdo bom aqui, um conteúdo que vale ouro. E obrigado. E a gente tá indo pro final desse episódio e eu quero te deixar o espaço aí pros supermercados que estão assistindo a gente, pros donos de supermercado, pros gestores. Como é que eles fazem para contratar os serviços de Carla Consultoria, que é capitaneada pela Débora? Como é que faz? Se tem vaga ainda, como é que faz? Eu sei que não tem muita vaga, estava comentando que a gente teve que ajeitar ali as datas e tal, mas como é primordial o supermercado contratar um bom profissional nessa área? Então vamos lá, a De Carla Consultoria ou De Carla Treinamentos é empresa formada por mim, eu acho que é para colocar em prática toda, né, essa minha riqueza de informação, essa jornada, tudo que eu adquiri ao longo dos anos. Eu ainda tenho na agenda, Ronaldo, poucos dias do mês ali, porque a gente geralmente negocia por datas e parte da assessoria muitas das vezes é remoto e em loco, né, com o cliente. Então a minha consultoria ela é voltada na organização de processos, então
voltado na parte de departamento pessoal, a gente vai fazer uma revisão geral de tudo que tu tens, como é que tá esse processo, se ele tem validade, se ele é eficiente, se isso daqui é necessário, porque às vezes a gente tem controles que não fazem sentido, então a gente elimina, traz praticidade, eu preciso ter ali um departamento pessoal que funcione, que seja extremamente organizado, que cumpra prazos, né, então a gente revê toda essa parte de departamento pessoal e revê toda a parte estratégica, né, então treinamentos voltados para o teu negócio, de acordo com o que você precisa, trazendo a linguagem para o público, né? Então, eu vou aplicar um treinamento operacional, tem que trazer uma linguagem de entendimento, né? Geralmente, os treinamentos que eu estruturo, ele vem com uma apostila, né? Então, eu não gosto de simplesmente preparar um slide, o cliente me traz ali quais são as suas dores, o que ele quer que eu fale, atendimento, comportamento, mas eu trago junto uma apostila, a gente entrega a apostila para o funcionário, ele leva todo o conteúdo, eu acho que isso vai agregar muito mais, né? Então, os treinamentos direcionados de acordo com a tua cultura e de acordo com aquilo que tu precisa. Então, tanto da parte de DP quanto a parte estratégica, daí a gente entra também no acompanhamento de líderes, quero um treinamento para liderança, quero acompanhar o perfil, quero dicas para recrutamento, quero que tu acompanhe o recrutamento, né, a captação de aonde eu vou divulgar as minhas vagas, como que eu vou captar aquele profissional de gestão. Então, tudo isso a gente assessora, a gente tem todo esse know-how. Pessoal, a gente contratou a Débora e a empresa dela para consultoria para nossas empresas e realmente está mudando o patamar, tá? É interessantíssimo. Então, para quem anotou, quem pegou papel e caneta aí durante todo o episódio, tenho certeza que anotou um monte de dores e um monte de insight. E um monte de coisa, infelizmente, dói no coração. Então, para resolver essas dores, você tem que buscar um profissional, tá? Então, a Débora está aqui, a gente vai deixar o contato dela, vai deixar o QR Code ali com o contato e vai deixar o Instagram também para que vocês possam entrar em contato e aproveitar que ainda tem vaga para essa consultoria. Mas, Débora, pegando o gancho aqui, aquela pergunta que você prometeu que ia responder para quem ficasse até o final do episódio. A pergunta é o seguinte: dentro de uma DRE, eu tenho um percentual que eu posso gastar com folha de pagamento. Qual que é esse percentual para saber se eu estou adequado na realidade do mercado? Quais são esses números que você ficou de responder para a gente agora? Então, Ronaldo, a gente sabe hoje, né, quem tem a cultura de analisar o seu DRE, que tem o seu DRE ali bem desenhadinho, enfim, né, e faz essa análise que ele é de suma importância para tu analisar se tu tá ganhando dinheiro, se a tua margem está adequada, enfim. Entende que geralmente, Ronaldo, 50% da minha despesa operacional é folha de pagamento, né? Então, ela representa bastante, a engrenagem ela é pesada, tanto que quando se fala em redução de custos, em redução de despesa, o RH é o primeiro a ser chamado na sala do diretor, né? Cortar pessoas, então é um trabalho árduo também que faz parte. Mas o ideal, assim, pro varejo, 8 a 9% do teu faturamento. Então, isso é um cenário ideal. Claro que tu tem que analisar o que tu traz de pacote de benefício, porque talvez ele esteja um pouquinho acima, porque tu tens um benefício, então tu sabe que é por um plano de saúde, um plano odonto, ou um vale alimentação, enfim. Mas o ideal é dentro desse percentual. E a gente pode fazer também um cálculo, Ronaldo, que é o que tu paga hoje de imposto do seu INSS, ele tem que ficar ali dentro de 1,5% do teu faturamento. Então, ele vai trazer, de fato, o percentual salário versus faturamento. Então, aí 2 números muito bons para você já olhar para o teu DRE aí e comparar para ver como é que está o teu desempenho em relação ao mercado. Sempre lembrando, se a tua margem for maravilhosa, a tua despesa em relação a esses 2 números, tu pode te dar ao luxo de ser um pouco melhor e tá tudo bem. Só que a gente sabe que a margem do supermercado não é maravilhosa. Muito obrigado, Débora, pelas respostas. Esse episódio ficou sensacional. E a pergunta final, o que te motiva a acordar todos os dias, a seguir a carreira e tudo que você conquistou? Eu acho que a família, né, em primeiro lugar, é o que nos dá aquele ar, né, de mais um dia, né, então conquistar algo a mais, até porque a gente quer levar um conforto a mais para a família, mas eu sendo uma pessoa do RH, eu acho que entrar num cliente ou estar num ambiente onde você tem funcionários, que você aplica um treinamento e tu vê que tem essa mudança de percepção das pessoas, não tem preço.
Das pessoas falar, poxa, que bacana, eu precisava ouvir isso, né? Então, ser aquele RH que tem a palavra certa no momento certo, que sabe como orientar, porque muitas das vezes a gente orienta sem machucar, então isso é a maneira da gente falar. E a pessoa fala, nossa, obrigado pela dica. Às vezes tu tá lá puxando a orelha do funcionário e ele fala assim, meu, que legal. E muitos profissionais onde eu já trabalhei em empresas, essa é fantástica, essa acho que é uma motivação assim que não tem preço, não tem valor. Frases do tipo, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Nossa, eu quero chegar ao nível que você tá. Obviamente que é fantástico e é uma jornada longa. E se eu estou servindo de inspiração, eu acho que eu tô no caminho certo. Beleza, Débora? Obrigado. Pessoal, curte esse episódio e manda para todo profissional de RH que você conhecer. Tem muita dica legal, muita dica bacana. Obrigado, galera motivada. Um grande abraço. Valeu, gente. Esse foi mais um MotivaCast. Vamos deixar o contato da Débora, vamos deixar o QR Code dela para quem quiser entrar em contato para procurar pelo serviço. Vão estar muito bem acompanhados, tá bom? Obrigado, Débora, por ter vindo e espero que você possa vir mais umas 15 vezes que vai ter conteúdo. Valeu, galera!